Fala rapaziada, hoje tô aqui porque a gente vai ter uma aula insana, mano. A gente vai ter uma aula insana sobre órgãos e organelas. Eu botei órgãos, mas podem ser células, podem ser partes do corpo, vocês vão entender, podem ser glândulas. O que que a gente vai fazer aqui? A intenção dessa aula aqui não é a gente saber a função das organelas, até porque a função das organelas é muito manjado e é muito simples da gente estudar. Aqui a gente vai fazer uma análise mais profunda sobre as organelas, uma análise que não existe no YouTube. É uma análise que eu estou fazendo aqui, que vai ser muito útil. A gente vai entrar em sistema endócrino, a gente vai entrar em vários outros conteúdos da biologia que vai ser muito interessante. Então, bora lá. Primeiramente, peraí que não está passando. Tá, passou. Primeiramente, todas as organelas que a gente vai estudar hoje. Queria colocar mais algumas coisas aqui, mas a gente vai fazer isso aqui com essas organelas para a aula não ficar muito longa, senão vai ficar uma aula muito longa. Eu nem sei quanto tempo vai dar isso aqui de vídeo, mas bora lá. Seguinte, como eu falei, a intenção do vídeo a gente faz assim: a gente vai bater o olho numa organela e vai falar, cara, onde eu encontro essa organela em grande quantidade? Onde eu consigo encontrar ela no meu corpo? Se eu pegar aqui o meu fígado, qual é a organela predominante que eu vou ter ali, que eu preciso bastante? Essa é a intenção da nossa aula e eu acho que dá umas questões muito legais. Óbvio, existem muitas questões disso, inclusive deixei uma questão aqui no final. Eu acho que esse conteúdo é muito enemzável, então bora lá. Essas são as organelas que a gente vai estudar e vamos começar pelo retículo endoplasmático rugoso. Lembrando, função eu vou deixar aqui de quebra, mas a gente vai associar a função dela a uma coisa muito importante. Então, bora lá. Retículo endoplasmático rugoso. Função: contém ribossomos. Quando a gente pensa em ribossomos, a gente pensa em síntese de proteínas. Síntese e transporte de proteínas, beleza? Então, o que que a gente vai parar para pensar sempre aqui agora? Onde eu preciso de uma grande demanda de proteínas? Onde eu preciso é, ter transporte e síntese de proteínas. Então a gente sempre vai se fazer essa pergunta: onde eu preciso de síntese e transporte de proteínas? Lembrando, eu vou dar uma observação muito importante que isso aqui ajuda demais. Enzimas são proteínas. Então, quando a gente pensar em proteínas, na verdade, vamos pensar em enzimas, porque enzimas a gente consegue ampliar muito, onde a gente vai encontrar proteínas, beleza? Então, bora lá. Enzima é proteína. Então, onde a gente tem alta demanda de proteínas? No estômago e no pâncreas. A gente tem as enzimas digestivas do estômago, a gente tem enzimas digestivas tanto de proteínas, de gorduras, ali no pâncreas também. O pâncreas é um coringa ali, ele digere muita coisa, então ele precisa de muitas enzimas. O estômago, a gente precisa também de enzimas para digerir muita coisa ali, principalmente as proteínas, né? A gente começa a digerir proteínas no estômago e a gente digere proteínas com enzimas, beleza? Então, pensando como enzima é proteína, e a gente sabe que no retículo endoplasmático rugoso a gente tem muitos ribossomos que fazem proteínas, fazem enzimas, então a gente precisa de uma alta demanda de ribossomos, ou seja, de retículo endoplasmático rugoso, onde a gente necessita de enzimas, que é no pâncreas e no estômago, beleza? Então a gente vai começar associando assim: preciso de enzimas, preciso de retículo endoplasmático rugoso para produzir as minhas proteínas. Então, se aparecer uma questãozinha lá do Enem, preciso de que no estômago? Qual a organela que é predominante aqui dentro? Sem dúvidas, retículo endoplasmático rugoso, porque a gente precisa constantemente ali de proteínas. Só que eu não paro por aqui, eu não paro por aqui. Vamos para outra pergunta que é muito interessante. Só existe enzimas que a gente pode fazer com proteínas? Não, vamos pensar nos hormônios. É aqui que entra uma coisa muito interessante. Posso associar as proteínas a hormônios. Então a gente vai se perguntar também: existe algum hormônio que é proteico? Bora parar para pensar. Existe algum hormônio que é proteico? Eu gosto muito dessa aula porque a gente faz a gente pensar em outras partes da biologia sem ser organelas. A gente consegue pensar no sistema endócrino também, e às vezes a gente até deixa passar que a gente não sabe quais são os hormônios proteicos. Mas aqui a gente vai ver, existe algum hormônio proteico? Opa, sim! Óbvio que existem hormônios proteicos, e adivinha onde eles ficam, velho? Genial. Pra não dar uma confundida aqui, né?
insulina e glucagon. Óbvio, insulina e glucagon são hormônios proteicos. E como hormônio proteico, a gente também tem ali no pâncreas. O pâncreas que produz, armazena insulina e glucagon. Então, o pâncreas, sem dúvidas, precisa de uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, pelo simples fato deles serem hormônios proteicos. E o retículo endoplasmático rugoso tem ribossomos que fazem proteínas. Pronto, fechou aqui. Eu não quero que fique muito longa essa aula, mas eu vou tentar explicar aqui o que eu for achando suficiente. Beleza, pensamos aqui no retículo endoplasmático rugoso, nos órgãos e os hormônios que usamos ele. Então, lembrando, sempre atribuindo a função que é produzir proteínas, né? Então vamos lá. Próxima organela, retículo endoplasmático liso. Pensando na função dele, temos várias. O retículo endoplasmático liso está presente em muitas partes, mas óbvio, a gente vai ver os principais. Quando pensamos em retículo endoplasmático liso, a gente pensa o quê? Síntese e transporte de lipídeos, desintoxicação celular e o armazenamento de cálcio em células musculares. Essa do armazenamento de cálcio, muita gente esquece, mas é muito importante, beleza? Lembra que é íons cálcio. Tudo bem? Então, agora a gente vai parar para pensar aqui. Atribuir a função do retículo endoplasmático liso. Bora para a primeira função dele, primeiramente, né? Que é síntese e transporte de lipídios. Vamos fazer a nossa perguntinha malandra. Existe algum órgão que sintetiza lipídios e tem função de desintoxicação? Rapaziada, parece que eu tô falando dele sem falar o nome dele. Eu nem preciso falar muito, né? Óbvio que temos. Nosso amigo fígado. Ele transporta é, lipídios, sintetiza lipídios, o colesterol, fosfolipídios, a gente está ali muito presente no fígado. O fígado é muito importante. A gente tem até. Eu poderia entrar em alguns outros assuntos aqui, mas eu não queria que ficasse muito longa a aula de doenças de gordura no fígado, mas lembra assim, putz, doença de gordura no fígado. Eu sei que tem gordura lá, eu sei que a gente precisa transportar e sintetizar lipídios. Então, o fígado é o nosso coringa aqui do retículo endoplasmático liso. Sem dúvida, se eu pensasse no retículo endoplasmático liso, eu pensaria no fígado. Porque temos transporte de lipídios e óbvio, aquilo ali em cima que todo mundo, os alcoólatras e tal, você pensa, poxa, meu fígado não vai aguentar. Por quê? Porque o fígado, ele literalmente metaboliza o álcool. Tudo bem? Ele metaboliza o álcool, ele está ali constantemente desintoxicando o seu corpo. Então, essa função de desintoxicação do retículo endoplasmático liso, ele tá ali no fígado e a gente precisa de muitos retículos endoplasmáticos lisos. Tudo bem? Liso, lipídio, colesterol, fosfolipídios no fígado, sem dúvida, se esse caísse uma questão lá, qual organela predominante no fígado, eu marcaria retículo endoplasmático liso. Beleza? Vamos só para as outras funções aqui, para a gente não deixar, mas vai ser um pouco mais intuitivo. Beleza, se a gente tem armazenamento de cálcio, que esse armazenamento é dentro do retículo endoplasmático liso, obviamente que onde a gente armazena cálcio, é... lembrando que são nas células musculares, tudo bem? A gente vai ter retículo endoplasmático liso nos músculos, tudo bem? Então aqui já fica mais tranquilo. Eu coloquei aqui os músculos esqueléticos e o cardíaco também. Então, pensamos em armazenamento de cálcio nos músculos, pensamos em retículo endoplasmático liso e se está nos músculos, é só a gente pensar nos músculos. Eu botei os esqueléticos e os cardíacos, que são aqui é, os que mais vão aparecer, beleza? Agora a nossa pergunta marota de novo. Existe algum hormônio lipídico? Será? Será que existe algum hormônio lipídico? Esse aqui é mais fácil do que o outro. O outro ninguém lembra que é proteico, talvez, não sei. Mas esse aqui todo mundo lembra que é lipídico. Óbvio, nossos. Quem? Quem? Óbvio que temos nossos hormônios sexuais. Beleza? Lembra? Estrógeno, progesterona, testosterona, ona. Tudo bem? Então a gente tem hormônios sexuais. E aí a gente tem que parar para pensar na função lipídios, né? Retículo endoplasmático liso, síntese e transporte de lipídios. Temos hormônios lipídicos? Temos hormônios lipídicos. Que hormônios lipídicos são esses? Os hormônios sexuais. E onde eles são produzidos? Meu fone desligou, mas é porque ele tem um tempinho. Beleza. E onde a gente tem é, essa produção dos hormônios lipídicos? Nas gônadas, nossos seguintes órgãos sexuais, aí, os testículos e os ovários. Então, se eu fosse falar algum lugar
que a gente também tem grande quantidade de retículos endoplasmáticos lisos. Sem dúvidas, eu falaria que a gente tem nos testículos e nos ovários, onde a gente está constantemente produzindo os hormônios sexuais. Estamos pensando aqui, hormônios sexuais, lipídicos, retículo endoplasmático liso. Beleza? Vou passar um pouco mais rápido pelo complexo de Golgi, porque ele simplesmente ele tá necessário em todos os lugares, velho. Bora lá, complexo de Golgi. É, temos temos o complexo de Golgi. A gente sabe que a função dele é ali armazenar, secretar. Ele trabalha junto com o retículo endoplasmático rugoso. Ele sabe a hora de tu jogar certa enzima. Ele produz lisossomos. Ele faz muita coisa. O retículo quer dizer, o complexo de Golgi ele está em muitos lugares. Então a gente vai passar um pouco mais rápido com ele. Eu acho difícil alguém perguntar onde é que a gente tem aqui mais complexo de Golgi? Pode até perguntar, mas eu acho difícil. Mas tem um detalhe muito importante do complexo de Golgi. Tudo bem. Então vamos fazer uma perguntinha. Órgão que controla, armazena e secreta substâncias. Rapaziada, eu consigo pensar num principal órgão que a gente consegue. Ele tem que estar o tempo todo controlando. Tá, tá com um pouco disso aqui, vamos jogar um pouco pra cá, bababá. Sem dúvidas o pâncreas, tá? Rapaziada, eu sei que o pâncreas ele tá um pouco sobrecarregado aqui de organelas, mas é que não tem jeito. Onde a gente tem muito retículo endoplasmático rugoso, a gente também tem que ter muito complexo de Golgi, porque eles trabalham juntos, quer queira, quer não, tudo bem? Mas a gente não vai dar muita atenção para isso aqui não. Então, olha, preste atenção que o pâncreas ele está o tempo todo medindo quando eu vou jogar insulina, glucagon. É uma coisa interessante. Ele sabe a hora certa, na medida certa, ele está o tempo todo secretando o complexo de Golgi que faz isso, tudo bem? Mas vamos para a parte que eu acho importante disso aqui, que é o acrossoma do espermatozoide. Aquela pontinha do espermatozoide, onde ele vai perfurar a zona pelúcida, aquilo ali é rico em complexo de Golgi e lisossomos, beleza? O lisossomos ali para dar aquela meio que aquela digestão, é, conseguir penetrar melhor a zona pelúcida. E o complexo de Golgi é que forma aquilo tudo, sendo o complexo de Golgi que é o cara do acrossoma. Falou de acrossoma, falou de complexo de Golgi aqui, sem dúvidas nenhuma, coisa importantíssima. Se fosse o cara do Enem, eu colocaria uma questão de acrossoma ligado com o complexo de Golgi, sem dúvidas, importantíssimo. Pontinha do espermatozoide, pode em complexo de Golgi, que é ok. Mitocôndria, rapaziada, vou passar rápido pela mitocôndria também, porque a gente, nessa matéria de respiração celular, é muito longa, mas a gente vai parar para pensar no seguinte raciocínio aqui. Mitocôndria, a principal função dela é gerar energia. Eu preciso produzir energia, como se fosse um gerador de energia. Aí eu vou pensar onde eu mais preciso de energia. Tudo bem? Ó, existem partes do corpo que precisam de energia? Óbvio, sim, várias, né? Coloquei as principais aqui, mas eu daria atenção aqui para o cérebro. Rapaziada, neurônios gastam muita energia. A gente precisa de muitas mitocôndrias, tá? A gente precisa de muitas mitocôndrias. O coração também e tal, mas eu acho que o cérebro eu colocaria ali que a gente precisa de uma alta demanda de energia. O nosso cérebro gasta muita energia, tudo bem? Lisossomos. Inclusive, ano passado caiu uma questão de lisossomos no Enem, que, sei lá, se fosse uma questão aberta, eu acharia uma questão difícil. Porque a gente poderia simplesmente pensar, se a gente tem enzimas, blá blá blá, a gente pode ter ribossomos também. A galera que pensou em ribossomos naquela questão no passado é porque ela é esperta, ela sabe demais, tá? Ela sabe demais. Mas bora lá. Lisossomos. É, Heterofagia, autólise, blá blá, o que que ele está fazendo? Ele está constantemente limpando o nosso organismo, limpando a sujeira, células mortas. Uma célula ali, ela já está com uma função meio ruim, ele vai lá e destrói. O lisossomo, ele é o cara que ele dá uma limpada no que está sujo e no que é inútil, beleza? Então a gente vai pensar assim na função dele. Existem lugares no corpo que necessitam de digestão intracelular? Muitos, tá? Muitos. Como eu falei, aula de órgãos, mas tem células aqui também. Tudo isso aqui, tudo isso aqui. Vou tentar dar uma passada de pano rápido aqui. Uma passada de pano não, né? Enfim, bora lá. Rapaziada, glóbulos brancos, leucócitos, onde a gente está constantemente lidando com antígenos, a gente precisa de muitos lisossomos para ir o quê? Fagocitando aquela rapaziadinha, tá? Que a gente fala que é heterofagia, a gente pegar ali compostos da própria célula, tudo bem?
Então, sem dúvidas, no sistema imunológico, o lisossomo é o cara. A gente precisa de lisossomos no sistema imunológico, porque a gente precisa estar o tempo todo lidando com antígenos, células estranhas. Então, o lisossomo ele é um cara muito importante, beleza? O fígado também é muito importante. A gente ter lisossomos, como eu falei, aquela reciclagem toda hora do fígado, criando células novas o tempo todo. Quem destrói essas células velhas é o lisossomo. Então a gente precisa de bastante lisossomo ali no fígado. E o espermatozoide que eu já falei antes, no acrossoma, a gente também precisa de lisossomos para perfurar a zona pelúcida. Tudo bem? Bora pro próximo peroxissomo. Parece ser besta. Peroxissomo parece ser besta, mas ele é muito importante, mas eu vou tentar passar rápido também. Rapaziada, a gente pensou em peroxissomo, a gente pensa sempre em desintoxicação celular. Vai, desintoxicação celular, blá blá blá, e simplesmente, principalmente em oxidação. Falou em peroxissomo, falou em oxidação. Estamos o tempo todo aqui, ó, pá, 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 oxidando células. Aqui no final do slide já tô indo um pouco mais rápido, mas ó, peroxissomos é muito importante. Vamos lá. Organelas com grandes quantidades de peroxissomos. Rapaziada, lembra que eu falei que o fígado ele tem a função de desintoxicação celular? Sem dúvida, a gente vai ter peroxissomos aqui também. É, Álcool, substância tóxica para o nosso organismo. Tanto o retículo endoplasmático liso quanto os peroxissomos são importantes para a gente tirar todas essas toxinas do fígado, tudo bem? Então, fígado, sem dúvidas, a gente tem uma quantidade muito grande de retículo endoplasmático liso, mas se em algum momento falar de peroxissomo também tá certo, porque a gente está o tempo todo ali trabalhando com isso. Botei uma observação aqui embaixo que eu acho muito importante, inclusive pesquisem. Pesquisem sobre beta-oxidação, pesquisem. Por quê? O que é a beta-oxidação? A gente precisa pegar moléculas de lipídios e transformar em energia, em ATP, que é o que a gente tem na beta-oxidação. E quem que faz a beta-oxidação são os peroxissomos. Então, pegar gordura e transformar em ATP, acetilcoenzima A, blá 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 blá, aquela frescura toda que a gente vê lá em respiração celular, o peroxissomo tem uma função muito importante na beta-oxidação. Pegar lipídio e transformar em energia. Lá no fundo, a gente vai transformar em ATP. Então, pesquisem sobre beta-oxidação. Eu não coloquei mais detalhes porque eu queria bastante que essa aula fosse um pouco mais rápida para não ficar muito maçuda. Mas, óbvio, beta-oxidação acontece no fígado. Então, sem dúvidas, peroxissomo e fígado combinam bastante. Beleza? Questãozinha. Questãozinha. Última coisa aqui da aula. Questãozinha. Pausa. Tenta fazer. Pausa. Tenta fazer. Vou, mas eu vou. Oh, cara, de verdade, isso aqui cai. Isso cai. Eu não fiz essa aula à toa. Isso aqui cai. Então, bora lá. Pausa. Pá. Vou tentar fazer um pouco mais rápido aqui. O cultivo de células, blá, 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 com hormônios naturais. Ó, rapaziada, falou de hormônios. Eu não botei hormônios nessa aula à toa. Hormônios cai muito. Com a intenção de produzir hormônios como a testosterona e a progesterona, que são derivados do colesterol. Rapaziada, o enunciado foi bonzinho de falar que testosterona e progesterona são hormônios lipídicos. Mas a gente já iria sabendo, sabe? A gente, nem todo vestibular é bonzinho assim. Na figura abaixo estão mostradas as principais características. Rapaziada, hormônios lipídicos. Essa aqui é tão fácil, porque a gente para pra pensar numa coisa. É, a gente só tem um cara, a gente só tem um cara que sintetiza, a gente só tem um cara que sintetiza e transporta lipídios nas nossas organelas. E o nome dele é retículo endoplasmático liso. Então, eu vou procurar alguma célula aqui que tenha maior quantidade de retículo endoplasmático liso, tudo bem? E eu bati o olho aqui, ó, no retículo endoplasmático liso, essa paradinha aqui, tá vendo? E aqui, esse cara tem bastante retículo endoplasmático liso. Os outros têm muito pouquinho. Não faria muito sentido a gente ter esses hormônios lipídicos com uma baixa quantidade de retículo endoplasmático liso, beleza? Então, sem dúvidas, o 3, que é a letra C, é o nosso gabarito, tá? Rapaziada, faz muito sentido isso aqui, né? Cara, isso aqui é muito simples. Mas, ó, se a gente fosse analisar outra coisa, por exemplo, retículo endoplasmático rugoso em grande quantidade. Se eu fosse chutar alguma coisa, eu chutaria que seria ou pâncreas ou estômago, que são órgãos que necessitam constantemente de grande quantidade de...
Opa, que meu fone desligou. Óbvio, pâncreas e estômago que necessitam de grandes quantidades de enzimas e enzimas proteínas feitas pelo retículo endoplasmático rugoso. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham tirado alguma coisa de importante dessa aula. Eu torço muito para que isso caia. É, sem dúvidas, sem dúvidas. Uma aula que eu acho muito importante. E é isso aí. A minha função aqui é ajudar. Deixa o like aí, rapaziada. Valeu!